Então, o primeiro ponto aqui que você tem que ter em mente é qual que é o motivo. Existe um motivo, por exemplo, de a versão que eu estou utilizando hoje, ela está começando a apresentar alguns riscos de segurança. Então, faz sentido eu migrar para uma versão mais nova, que me dá mais funcionalidades de segurança, que corrige determinada falha. Ok, você tem uma boa justificativa para fazer essa migração. Ou, por exemplo, o suporte da versão que eu estou foi descontinuado pela Microsoft. Se eu precisar de alguma atualização mais recente, eu não vou ter porque a Microsoft descontinuou esse suporte. Também é um bom argumento, um bom motivo para se fazer uma migração. Agora, simplesmente migrar porque tem funcionalidades novas não é um motivo suficiente para você criar um projeto de migração de um banco de dados de uma versão mais antiga para uma versão mais nova. É claro que para nós DBAs, quanto mais recente for a versão do SQL, não digo a última, mas quanto mais recente for, 2016, 2017, que são as mais recentes, tirando a atual, que é 2019, que a gente tem hoje, quanto mais recente for, para nós DBAs é melhor, porque tem mais funcionalidades, algumas coisas ficaram um pouco mais menos manuais de se fazer, tem possibilidade de executar projetos melhores, um pouco diferentes, tem ferramentas melhores e por aí vai. Mas é necessário avaliar se o projeto, se a aplicação, se o sistema comporta essa migração. E aí a gente vai entrar aqui agora no segundo ponto, que é a questão do licenciamento. Não basta apenas a empresa querer migrar para uma versão mais nova, porque ela já tem a licença do SQL 2012, por exemplo. Não adianta ela simplesmente querer migrar do 2012 para o 2019, imaginando que não vai ter custo nenhum. Não é por aí. Quando a empresa ela compra uma licença do SQL, ela compra, lembra que eu falei, dali para trás. O que vier de novo, a não ser que ela tenha aquela assinatura, o Software Assurance, são pouquíssimas empresas que têm, que é como se fosse um plano ali de assinatura anual que a empresa tem e ela pode utilizar as licenças dos softwares mais atuais que a Microsoft disponibiliza. Tirando essa pequena fatia de empresas que tem o Software Assurance, a grande maioria compra a licença do SQL baseado ali em cores ou baseado em CAUS para a utilização daquele SQL, dali para baixo. Digamos que a empresa comprou 2012. Ela vai ter direito ao 2012, 2008 R2 e aí para trás. Hoje a gente já está no 2019. Se ela quiser migrar, ela vai precisar comprar novamente a licença do SQL agora no 2019. E para fazer essa compra de licença, dependendo do ambiente, dependendo do tamanho do servidor, quantidade de recursos, essa conta ela fica astronômica. Só para você ter uma ideia. Hoje está em média 3.500, 3.600 uma licença por core, que dá direito a 2 cores. Imagina um servidor com 12 núcleos. Você ia ter que comprar pelo menos 6 licenças. Uma licença, um par. Então, 12 dividido por 2 dá 6 licenças. É isso. Então, 6 licenças vezes 3,5, vamos arredondar para 3.000. 6 vezes 3, 18. Daria US$ 18.000, arredondando para baixo, para atualizar a licença. A gente está falando aí de algo aproximado aí R$ 90.000 hoje, aproximadamente, com a cotação do dólar. Então veja que não basta apenas querer fazer a migração. Tem um dinheiro envolvido aí também, porque é necessário comprar uma licença nova para aplicar ali. E aí para pensar, daqui 4 anos já vai ter o SQL 2022, não sei, talvez tenha já o SQL 2024, aqui eu estou chutando mesmo, tá? Imagina que a Microsoft lançou mais uma licença, em 2024. Você comprou 2019. Se você quiser atualizar para 2022 ou 2024, se continuar tendo assim dessa forma, vai ter que comprar novamente. Então, veja que não é apenas querer migrar. Existe um custo envolvido. E aí, quando as empresas se dão conta que vai haver esse custo, é um momento ali onde elas acabam meio que desistindo de fazer uma migração. Mas deve-se levar em conta sempre que as versões mais novas elas vão trazer ali benefícios, né, funcionalidades novas, como eu falei, de segurança, de performance, de alta disponibilidade e por aí vai. SQL 2017, por exemplo, a partir dele você pode usar o SQL no Linux, enfim, são muitos benefícios, muitas coisas novas que ela traz
porém tem um custo. Se a empresa ela precisa utilizar essas funcionalidades, ou se a empresa vê que faz sentido para o negócio dela ter ali um produto com mais segurança, com a melhor performance, mais robusto, ela faz esse investimento e tem ali a atualização do ambiente dela. O terceiro ponto é o nível de compatibilidade da base. O nível de compatibilidade ele é uma configuração que você tem dentro do database, dentro do banco de dados mesmo. Por exemplo, você pode ter 5 bancos de dados dentro de uma mesma instância e cada um desses bancos de dados estar configurado com um nível de compatibilidade diferente. O que é o nível de compatibilidade? Ele indica para o seu ambiente ali qual é o nível do SQL que ele deseja trabalhar. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Imagina que você tem o banco de dados do SQL Server 2016, 2017 e 2019. Você pega um banco de dados do 2016 e migra esse do 2016 para uma instância do SQL Server 2019. Porém, entre o 2016 e o 2019, tiveram alguns tipos de comandos, por exemplo, que foram marcados como deprecated, que são comandos que foram depreciados, digamos assim, e foram retirados ali durante esse tempo do 2016 ao 2019 e aquele comando não vai mais funcionar. Só que a aplicação ela não está ainda adequada para rodar no ambiente do SQL Server 2019. Então, qual que é a possibilidade que você tem? Você migra o banco de dados de 2016 para o 2019, mas você mantém naquele banco de dados o nível de compatibilidade do SQL 2016. Aí o SQL Server, mesmo sendo 2019, vai aplicar as regras, digamos assim, naquele banco, baseado no SQL Server 2016, porque é o nível de compatibilidade que aquela base está configurada. Então você pode ter um banco numa versão para frente, mas com as regras, digamos assim, baseadas na versão anterior que ele estava, do 2016 para o 2019, como eu dei o exemplo aqui. Isso ele é útil nesses casos de migração, onde você precisa mudar o banco para um ambiente mais novo, mas a aplicação ainda não está 100% pronta para essa mudança. Você já consegue migrar o banco e deixar o SQL, aquele banco de dados, rodando naquele SQL novo, com o nível de compatibilidade mais antigo, isso vai funcionar. Porém, se a gente for levar em conta a migração para utilizar as novas funcionalidades, essa base ela não vai usar nada, porque ela ainda está usando o nível de compatibilidade do 2016. Ela só vai passar a ser utilizada, a utilizar as funcionalidades novas, os recursos novos, as melhorias, quando você mudar o nível de compatibilidade dessa base que foi migrada para o SQL Server 2019. Aí você está indicando para a instância que, olha, agora essa base eu quero que você aplique tudo que tiver de funcionalidade nova aí do SQL 2019 para ela também. E aí ela vai ter os ganhos, as melhorias ali que o SQL Server 2019 oferece em detrimento ao SQL Server 2016 ali, que é a versão, duas versões para trás da 2019. E aí qual que é o ponto aqui? Não adianta nada você migrar o SQL, migrar o banco de dados para um SQL mais novo, se você não vai conseguir mudar o nível de compatibilidade, porque ele não vai utilizar essas novas regras, digamos assim, da forma como deveria. Então você vai ter migrado, mas não vai poder aproveitar 100% das coisas novas que aquela versão nova está te trazendo. Você fez um investimento para ter a licença desse SQL novo, migrou o banco para dentro desse SQL novo, mas não pode utilizar ali 100% do que ele pode oferecer, porque você não pode mudar ainda o nível de compatibilidade da base, porque a aplicação ainda não está 100% adequada a esse novo SQL. Então é um ponto de atenção que você deve ter e orientar as equipes de desenvolvimento, principalmente do sistema. Quando for fazer uma migração, é necessário identificar se a aplicação ela está de acordo com o que essa versão nova que você deseja subir do SQL aceita. Se tem alguma query ali dentro que está sendo utilizada de uma maneira escrita de uma forma mais antiga, que não é utilizada mais dessa forma nessa versão mais recente, algum ajuste na aplicação ali para que você, após migrar o banco para esse SQL novo, possa mudar também
o nível de compatibilidade da base para que ela passe a funcionar 100% ali, utilizando todas as funcionalidades que aquela versão nova pode oferecer. E aí, pessoal, o quarto ponto, não menos importante, que eu gostaria de levantar com vocês aqui, é em relação a testes. Testes, testes e mais testes, e continua nos testes e mais testes. Eu gosto de reforçar bastante sobre isso, porque não é porque um produto foi lançado que ele vai estar 100% funcional. É claro que a Microsoft ela tem todo um programa de validação do produto, por exemplo, do SQL Server 2022, ela abre ali um cadastro para empresas que desejam participar do programa de validação dessa nova versão do SQL. Aí eles vão selecionar algumas poucas empresas para começar um projeto ali de testes, homologação do projeto, para identificar possíveis bugs, pontos de melhorias, para eles já fazerem essas melhorias. E aí vai um bom tempo ainda até que eles lancem o produto originalmente. Coloque ali para venda, comercialização mesmo, para que as empresas no geral possam comprar e começar a utilizar. Vai fazer uma bateria de testes, mas mesmo assim, sempre tem a possibilidade de alguma outra coisa ali passar. Nada muito gritante, mas pode ter alguma coisa ali que acabe passando de ajustes pendentes. E aí, quando você pensa em fazer um projeto de migração para um banco novo, assim como esse que está sendo lançado agora, uma versão nova, você precisa validar antes de sair fazendo a migração. Se você passou por todas as fases, tem um motivo relevante, o custo do licenciamento não é um problema, a aplicação vai estar ajustada para o nível de compatibilidade que suporta já nessa nova versão, com todos os ajustes necessários, ou não foi necessário nenhum ajuste. É necessário fazer uma bateria muito grande de testes para que você possa garantir que não vai ter risco, não vai ter problema nenhum depois que você migrar.